Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Segunda-feira, novamente voltando aqui com as nossas lives, muito feliz. Realmente fico muito feliz em poder estar passando esse momento aí com vocês, falando um pouquinho mais da minha missão, né? Que é ajudar você a ter uma vida sem dor. Boa noite, Thalita. Uma vida sem dor, uma vida mais voltada aos cuidados com a saúde, né? Você ter confiança, aprender a gostar, ver que cuidar da sua saúde é uma das grandes habilidades, é uma das grandes fortalezas aí que você pode adquirir no seu dia a dia, no estilo de vida, enfim. Então, toda segunda-feira espero estar com vocês aqui para estar falando sobre saúde e sem dor, né? Que é muito bom. Não ter dor é bom, mas ter saúde sem dor é ainda melhor. E a gente vai explicando como que você consegue adquirir esse estilo de vida, né? Onde primeiro você conhece aí as suas dores, trata as suas dores, alivia as suas dores e depois você cuida da sua saúde. Quanto mais saúde, menos dor. Não é ao contrário não, hein? Quanto menos dor, mais saúde, né? Na verdade, é quanto mais saúde, menos dor. Então, você precisa adquirir esse hábito de começar a cuidar da sua saúde semanalmente. E daqui a pouco vai entrar aí meu parceiro, né? Que a gente vai falar muito sobre coluna, Vai entrar meu parceiro, o Dr. Emílio, fisioterapeuta, que trabalha comigo, lá, inclusive ele já entrou, que trabalha comigo lá na clínica de Indaiatuba. Emílio, isso já me chamou aqui. Então, já chamei você aí. Veja aí se você um grande doutor. E Fala aí, aí, doutor, doutor. tudo bem? Boa noite a todos. Obrigado Boa, seu pelo áudio convite. tá bom. Eu não estou te vendo, Não, não está me vendo? estou te vendo. Só estou vendo eu aqui. Nossa, eu tô te vendo aqui. Pode falar que aqui no meu tá vendo eu e vendo você. Então tá bom. Acho que daqui a pouco Meu áudio tá aparece. bom? Tá ótimo, seu áudio tá ótimo. Na boa. Você tá na sua casa aí? Eu estou em casa. Boa. Eu tô aqui na clínica, né? Academia Sem Dor, eu vim pra cá. Eu gosto de fazer as lives aqui. Teve uma época que eu fazia toda segunda-feira, aí por algumas questões eu dei uma parada, mas estou muito feliz em voltar a falar, né? Sobre saúde sem dor, né? E exclusivamente vocês vão entender o porquê que nós temos esse tema, né? Tanto que o Emílio, ele é um fisioterapeuta especialista em coluna, então nada melhor do que ter ele aqui para conversar. E aí, Emílio, a gente vai seguir nessa tomada segunda-feira, toda segunda-feira. Só se acontecer algo assim muito difícil, aí a gente não vai fazer, né? É isso aí. A proposta é toda segunda-feira a gente trazer aí informações valiosas, né? Informações importantes para o nosso público, esclarecer dúvidas, né, a respeito da coluna. E então a proposta é bem legal. Quem puder acompanhar, vai ser muito produtivo, vai ser muito legal. Viu, pessoal? E o melhor é o que? A gente vai estar. Hoje é o início, né, da nossa jornada, mas a gente vai Sim. estar interagindo com vocês para que vocês possam fazer as suas perguntas. E aí toda segunda-feira a gente vai colhendo as perguntas e, lógico, a gente vai selecionando as perguntas que ainda a gente não respondeu, né, para não se repetir. Pode ser que alguma outra a gente repita aí, uma pergunta que a gente achar interessante, importante. E também a gente vai falando, galera, do nosso dia a dia. Eu e Emílio, nós trabalhamos hoje numa clínica especializada em coluna. Então, praticamente, aí passa na minha mão e no Emílio, praticamente 15 clientes por dia. Então, se fizer 15 aí vezes
5, né, de segunda a sexta, mais o sábado que nós atendemos. É uma galera boa aí que passa só de coluna, né? Então a gente também vai contando o dia a dia, se tiver alguma coisa interessante que aconteceu durante a semana, algumas coisas assim que a gente achou importantes, que a gente conversou com os nossos clientes, os resultados também que a gente teve durante a semana. Então é isso que a gente vai compartilhando com vocês. É isso. Emílio, explica aí para a galera, fala um pouquinho mais sobre você, os anos aí de experiência na área da fisioterapia, o que fez você gostar de cuidar de coluna, enfim, fala um pouquinho mais de você. É, eu sou educador físico e fisioterapeuta, né? Então, enquanto educador físico, eu sempre fui mais para o lado da reabilitação. E curiosamente, os alunos que eu pegava, né, para para dar aula, né, seja personal ou funcionamento físico, eram alunos que tinham dores, né? Então, e eu não sabia, infelizmente, o educador físico, ele não tem a expertise de reabilitar. E isso me incomodava muito. Então, porque eu queria ajudar, mas eu não tinha a técnica, não tinha o conhecimento necessário para fazer isso com o aluno, né? Para tratar a dor dela. E aí foi então que eu decidi fazer a fisioterapia, né? E desde então, já na graduação, eu já escolhi que eu queria coluna, né? Então, eu achava que eu tinha que ser especialista em alguma coisa, não fazer tudo. Eu acho que quem faz tudo não faz nada direito, né? Você tem que se Tá falando especializar. isso pra mim, né? Oi? Tá falando isso pra mim, né? Não, de maneira alguma. Você é especialista também em esporte. Esporte, você Esporte e coluna. Viu? Você tá falando isso pra esporte, mim, né? esporte de raquete, doutor, né? De Exatamente. tênis, então, não deixa de ser um especialista. Você é especialista na parte de esportes com raquete. Mas, enfim, eu sempre tive esse tipo de pensamento, né? De você ser um especialista. E aí eu fui estudando durante a graduação, fui me especializando, fazendo cursos sobre coluna, só sobre coluna, eu não queria outra coisa. E desde então é o que eu faço, né? Continuo me especializando, porque a nossa área a gente não pode parar, então é uma área que vem sempre atualizando, né? Técnicas novas, estudos novos, então a gente não pode parar. Então, hoje estou lá no Dr. Hérnia, junto com o Dr. Rafael, e E a gente atende, como ele disse, né? São mais ou menos 15, 16 pacientes por dia. Então a gente tem uma expertise, uma experiência muito boa, e pega todos os tipos de pacientes com, com patologias da coluna, né? Com várias patologias de coluna. E graças a Deus a gente tem conseguido entregar resultados muito satisfatórios, né? E Acima da média, né? acima da média, né? Tirando pacientes de cirurgias, devolvendo qualidade de vida aos pacientes, porque a gente sabe que dor na coluna é extremamente incapacitante, né? Ô, Só que, doutor, vamos cumprimentar a galera que está entrando aqui, ó. Já vai dando 10 minutos da nossa live. E aproveita e fala, né, para essa galera qual vai ser o tema da nossa live de hoje. Você lembra o tema da nossa live de hoje, doutor? opa, hoje nós vamos falar sobre mitos e verdades sobre a hernia de disco, Hernia né? de disco. Acho Então, que é um dos assuntos mais importantes, galera. A gente começou a nossa segunda, né, da saúde sem dor com o principal tema, eu acho, né? Há uma grande um grande tabu aí sobre a hernia de disco, algumas crenças que a gente vai tentar hoje aí trabalhar em cima e poder colaborar
E lógico, igual o Emílio já falou aí, da expertise dele aí. Viu, galera? Então, ó, o tema da nossa live hoje é mitos e verdades sobre a hérnia de disco. E você que permanecer aqui com nós aqui na live, ó, você vai ganhar aí praticamente uma coluna nova, hein? É isso, doutor? Praticamente, é isso aí. Muita Porque uma informação. das coisas importantes, assim, para mudança, galera, é você ter a consciência das coisas. Quando você começa a ter consciências das coisas, é lógico que existe o tempo, né, igual o Emílio falou, que a dor na coluna, né, algumas lesões na coluna são lesões incapacitantes e que tem um tempo para você reabilitar. Mas, quando você já traz para consciência que existe tratamento, e aí a gente vai discorrer sobre isso. Aí a mudança começa a acontecer, né? Então, para você que continuar com nós até o final dessa live e também começar a ver nas próximas segundas-feiras, né? Você vai sair daqui com uma coluninha Vai nova, sair com curso. praticamente. Galera, nós não vamos esconder nada aqui para vocês, né? Porque a gente sabe o quanto, até a Organização Mundial da Saúde fala, né, que 80% da população mundial vai sofrer dor na coluna. Você sabe, ô Emílio, aí vê se você concorda Sim, comigo. isso aí é um dado da Organização Mundial da Saúde, né? É um dado que 80%, é isso mesmo, 80% da população mundial vai ter dor na coluna, em algum momento da vida, né? Então, galera, Então, ultimamente aconteceu duas pandemias. Uma da Covid e outra da coluna. Então, muitas pessoas, pelo uso do celular, pela modernidade, uso do computador, a nossa alimentação também influencia, a falta de conhecimento sobre o tratamento eficiente, eficaz, certo, também é uma das causas que muitas pessoas hoje sofrem com dores na coluna. Então, a gente vai é isso aí. combater tudo isso aqui na nossa live, tá? Então, ó, o tema você já sabe, então agora você já sabe que se você ficar, você vai ficar com uma coluninha nova, você já vai ter a consciência do que você fazer a partir de amanhã. E a nossa live, galera, é para você que já sofreu alguma dor da coluna, né, tem hernia de disco, né, está sofrendo nesse momento principalmente, ou conhece alguém que já sofreu muito por causa da dor da coluna e você não quer isso, né? Você já quer atuar antes de ter momentos de crises, né? E para você que muitas vezes aí está meio desanimado, não acredita que a sua dor pode resolver, que hernia de disco tem tratamento sem cirurgia, sem remédio, igual o doutor gosta de falar aí, o Emílio, né? Então, para você hoje essa live aí. E para quem que não é essa live, hein, Emílio? Para quem que não é? Vamos pensar. Para quem que não é, para quem não quer ficar bom da coluna, para quem, Exatamente. Para você que supostamente aceitou pra que quem acredita nas crenças, né? Que é o tema da. Para quem acredita nas crenças, e não quer fazer mudar, choquinho, né? e Quem não quer acredita mudar, não né? quer mudar, né? Quem tem dor na coluna não pode ser preguiçoso, né? Porque eu vou dar o exemplo dos nossos pacientes lá na clínica. Todos os pacientes eles vão com missão para casa, eles têm que fazer exercícios que nós recomendamos. Então, se você for preguiçoso, você não vai tratar a sua coluna. Aí possivelmente você vai para uma cirurgia, Porque a né? coluna precisa de movimento, né, doutor? Precisa de movimento. Claro, O, ela foi re, o feita. remédio, o remédio movimenta a coluna? O remédio ainda não, né? Não O remédio ainda tem, não. eu acho que não criou nenhum remédio ainda. Você toma ali e ele movimenta a sua coluna. Lógico, o movimento certo, né? O E aí você vai remédio. explicar melhor, hein, doutor? Você vai explicar o movimento certo. Porque existe É, o movimento e existe o movimento certo. E a sua existe uma, coluna. existe a técnica certa, existe. Na verdade, é um conjunto de técnicas que vão tratar a sua coluna,
né? São técnicas que são comprovadas cientificamente, mas não são. A gente vai falar, a gente vai começar, eu vou começar a dar uma introduçãozinha aqui, né? Se você me permite, doutor, eu vou falar um pouquinho da hérnia de disco. O que é uma hérnia de disco? É normal ter hérnia de disco? Todo mundo vai ter hérnia de disco, né? Essas são algumas perguntas que algumas pessoas me fazem. Nem todo mundo vai ter hérnia de disco, mas a maioria tem hérnia de disco, né? Por quê? Porque a hernia de disco ela faz parte de um processo degenerativo, faz parte do processo de envelhecimento. Todo mundo vai envelhecer. O disco, eu trouxe a coluna aqui, eu tenho, a pequenininha ficou, eu tenho aquela pequenininha que a gente tem na clínica, eu deixei lá. Mas aqui, eu não sei se dá para ver, vocês estão enxergando aqui? Dá para enxergar? Dá pra ver aí, esse azulzinho aí. É verde ou azul? O verde está aqui, ó, aqui é a Verde e lombar, né? azul, então. O azul é a outra parte da coluna. Onde dá mais problema é aqui, ó. Lombar, que é a parte mais baixa da coluna, né? Lá embaixo, próximo do quadril, né? E lá em cima, na cervical, onde está esse roxinho aqui. Ô, doutor, deixa eu fazer uma pergunta para você, né? Vamos representar essa galera do bem, esses atletas do futuro aí. Doutor, é mais fácil tratar uma hernia de disco na lombar ou na cervical? É mais fácil tratar, né, de disco da lombar. Na lombar? Lombar, exatamente. Na lombar. Por quê? Porque uma das técnicas que a gente utiliza é adicionar carga. O negócio é de carga. Então a gente usa movimentos específicos que destravam a coluna, que vão descomprimir o nervo, no caso de uma hérnia de disco, são movimentos que vão descomprimir o nervo. A gente movimenta o disco da coluna numa direção correta e vai descomprimir o nervo. Só que para isso, ele precisa de carga, você precisa introduzir cargas progressivas. E a lombar, ela tem a capacidade de suportar mais cargas, tá? Então, por isso, também fica mais fácil tratar a lombar do que a cervical, tá? Tá vendo aí, E galera? Você que tem uma hernia de disco na lombar, né? Fez a ressonância lá, né? Veio o diagnóstico. Você ficou extremamente preocupado, cheio de crença, né? Muitas vezes, até nós, os profissionais da área da saúde, colocou mais problema na sua cabeça do que solução, né? Você viu o que o doutor falou. Então, a hernia de disco na lombar, ela é mais fácil tratar do que, ah lá, a a Brady cervical. falou, e coitada, a minha na cervical. Não, não é, ó, entendam bem, não é que na cervical não tem tratamento. Tem sim, e a gente trata na clínica. E com excelentes resultados também, igual da, da lombar, tá? Porém, a cervical é mais delicada. A cervical a gente precisa ter um cuidado um pouquinho maior, né? Porque são vértebras menores, é uma região mais sensível, mas não é que o tratamento ele, ele não é eficaz igual ao da lombar. Longe disso, é a mesma coisa, tá? Só precisa de um cuidado um pouco maior, tá? Geralmente quem tem problemas na cervical, como é uma região que está perto da cabeça, né? Ouvido, então tem gente que tem cefaleia, pode dar crise de cefaleia, de enxaqueca, pode afetar a parte auditiva, né? Pode afetar também os membros superiores, né? Tanto os superiores e a parte da cabeça. Então, o desconforto é um pouco mais chato, é maior, né? Dependendo Mais da agudo, né? gravidade. É, dependendo da gravidade é mais chato, tá? Mas não que a Então, gente. galera, se você aí teve episódios aí de torcicolo,
tem torcicolo constante, essas dores irradiadas para o braço, dor de cabeça. Então, ó, sempre é bom dar uma boa avaliada para ver se para a gente descartar as possibilidades, né? Isso Lógico que a dor é um sinal, a dor é um alerta do seu corpo que você sobrecarregou aquela área mais do que supostamente ela estava preparada. Igual o Emílio falou, né? Como a cervical ela é mais próxima aqui da sua cabeça, então nossa mente tem muito da questão emocional. O estresse, a questão emocional, né? Então isso também influencia nesses fatores aí na sua coluna cervical. Então, muitas vezes a pessoa fala, mas eu não faço tanto esforço, tal, mas trabalha muito tempo no computador, trabalha muito tempo mexendo no celular. Uma das clientes que a gente atende lá bastante, né, Emílio? É costureira, isso. professora, Manicure, com cervical, manicure, né? Quem faz trabalho mais braçal, com né? limpeza, essas coisas, né? Então, se Isso. você trabalha aí nessas áreas, também mexe muito no computador também, né? Então mas eu hoje eu não tô sentindo. Isso é bom, mas já começa o trabalho de prevenção, né? É isso aí. A prevenção é o melhor caminho, né? Mas nem sempre, na clínica é muito difícil a gente Difícil, né? falar, eu vim aqui para fazer um trabalho preventivo, Meu, não. oi, Emílio, ó, os nossos clientes lá vai aos 45 do segundo tempo, hein? Nos Ixi, acréscimos, a prorrogação. na prorrogação, né? Se melhorou um pouquinho, não vai, né? Daí, nossa, vai aquela hora que, nossa, né? E aí quer resultado, quer resultado para ontem. Já tem. Apesar de que o seu resultado é bem rápido, hein? Nós estamos agora, a gente tá entregando resultado mais rápido e duradouro, com mais eficiência. Ô, doutor, deixa eu fazer uma Fruto do pergunta para trabalho. você aqui, ó. A Carla falou, ó, isso é uma pergunta legal. A minha ainda é protusão na cervical. Então, a Carla, né? Carla, isso. A Carla, tá. Carla, a protusão ela também pode gerar dor, tá? A protusão, se ela tocar em alguma estrutura sensível da coluna, seja ligamento, ou seja, a própria raiz nervosa, o nervo, você pode ter dor, tá? Então, se você não tem dor, ótimo, mas você precisa cuidar para que isso não evolua para uma hérnia, né, maior, uma hérnia mais, que a gente chama de uma hérnia extrusa, Ah, né, que é uma hérnia que está mais próxima do canal onde passa a medula, né? Então você tem que cuidar. Como que você vai cuidar para não acontecer isso? A principal coisa, sabe qual que é, doutor? Atividade física. atividade física. Isso aí. Ó, você vê Atividade aqui física. a Carla falando, doutor, ó, que a gente sempre discute. Inclusive, eu escrevi o meu livro relacionado a isso, dor no ombro, e agora estou terminando dor no cotovelo do tenista e do beach tenista. Daí a Carla falou, ó, minha protusão na cervical, só que a minha dor é no ombro e no cotovelo, Vamos lá. né? Putz, E é o que quantas mais. vezes a dor acende no seu ombro, a dor acende no seu cotovelo, e se o profissional não tem uma expertise, ele fica só onde acende a dor, mas ele não vai aonde é a causa da dor. É isso E eu, aí. eu Perfeito, escrevi um livro só para falar isso, né? perfeito, olha lá. Um protocolo diferenciado aí para dor no ombro e dor no cotovelo. Você sabe, Emílio, que quando eu comecei a minha carreira, eu iniciei, né? Fiz minha especialidade em fisioterapia do esporte e tal. Comecei a jogar tênis naquela época. E aí, por eu jogar tênis, a maioria dos tenistas, o Rafael é fisioterapeuta e tenista, né? Então, a maioria dos tenistas vinham fazer uma reabilitação comigo. E aí eu falei, cara, que legal, né?
E aí eu tinha aprendido na faculdade o protocolo de reabilitação de ombro, de cotovelo, né? Que inclusive até leva o nome do cotovelo tenista, né? Do método tradicional. Eu falei, cara, coisa mais fácil tratar isso. Falei, nossa, agora resolvi a minha carreira. Aí começava a vir os tenistas, eu aplicava o protocolo lá, né, que a gente aprendeu na faculdade, os métodos tradicionais, cara, zero resultado. Eu falei, não é possível. A hora que eu achei que eu tivesse achado o meu caminho, eu falei, nossa. Aí chegou um momento, doutor, e galera também, que eu comecei a falar, ó, eu cuido de tenista, mas não do cotovelo. Então, se tem uma dor no joelho, né, como eu me especializei muito em joelho, eu cuido. Tem uma dor aí, uma lesão muscular, eu cuido. Agora, cotovelo, eu não cuidava mais, porque o resultado era zero. E foi aí Exatamente. que eu comecei a estudar muito, e por isso eu, mesmo sendo da área do esporte, me especializei muito em coluna, porque eu entendi que o centro da dor do nosso corpo é a coluna. Isso aí. Não é que Exatamente. 100% das suas dores é coluna, mas a relação de dor que você tem e a coluna, ela é muito. Existe uma relação É. muito grande. Tanto que em qualquer exame clínico que você for fazer, que eu faço isso, então lá na clínica a gente faz isso. Ah, tá com dor no ombro, exclui primeiro a causa lá na coluna. Fez lá os testes na coluna. Não é a coluna, então é o ombro verdadeiro. A gente vai e trata o ombro. Mas, Ô, doutor, olha lá, Carlão, o tratamento que ela está fazendo para o ombro e para o cotovelo. Ela está fazendo fortalecimento, alongamento e musculação. ô, Você Carla, acha que é, não, hoje, para ela, o melhor tratamento? não. É aquilo que eu acabei de falar. Você descartou cervical, fizeram os testes na sua cervical, descartaram algum problema lá na cervical, porque não adianta, se a causa da sua dor estiver lá na cervical, não adianta você ficar tratando o ombro e cotovelo, você vai ficar a vida inteira tratando. Você pode até dar uma melhoradinha, tá? Ah, melhorou, eu fiz choquinho, eu fiz laser, eu fiz não sei o quê. Ok, mas vai voltar, Vai voltar. tá? Você vai ficar tratando a vida inteira e tomando remédio, enfim. Então, Olha é o lá, que o doutor ó, ó, outra aqui para confirmar, a Braille, lá, ó, tem duas hérnias na cervical, ó, galera, ó. E ela irradia para o ombro e cotovelo. Pronto, é isso aí, Você né? tá vendo? Tem aquele livro, né, que fala assim, o corpo fala. É isso aí. O corpo fala, a coluna fala, A coluna fala. Vamos escrever esse livro aí. A coluna a fala. coluna fala. A coluna vai Pois falar é. com você. Quer dizer, toda É, é, segunda-feira, galera, toda segunda-feira a sua coluna vai falar com você. Só que, muitas vezes, por exemplo, quando você fala uma outra língua, você tem que ter tradutor. Então, o tradutor da sua coluna é eu e Emílio aqui toda segunda-feira. isso aí. Quem Isso ficar aí, com a gente galera. vai aprender Viu? Vai muito, né? mandando as perguntas, vai mandando suas dúvidas, que o tradutor da sua coluna está aqui, eu e Emílio, que a gente vai responder para vocês. Isso aí, então matou a charada aí, tá vendo? A dor é na cervical, irradia pro ombro e cotovelo. Por quê? Porque a causa não é no ombro e no cotovelo, a causa está na cervical, tá? Isso é muito comum, muito, tá? É por isso que e você vai aí numa infelizmente, tá? Não estou falando mal, mas é o que normalmente acontece. Uma clínica de convênio, né? Você faz aí o choquinho, faz o calorzinho, faz massagem, né? E não adianta Não, viu, nada. doutor, além dessas terapias aí que você comentou, ser terapias superficiais, além disso, ela vai fazer o choquinho, a massagem, no lugar Não, errado. são terapias placebo, É placebo. placebo. Eu não quis Se falar isso, você né? Vamos ficar usar na sua superficiais. casa, se você ficar na tua casa, o resultado é o mesmo, Ah tá? lá, a Brilha já mandou o aviãozinho, ó. Galera, então vamos aproveitar e mandar o aviãozinho aí para chamar mais pessoas. Aí você vai Essa é a falar assim para verdade. elas, ó, tem dois profissionais lá, dois fisioterapeutas, que são tradutores de coluna. Ah, mas Então, nós vamos encher essa chama a live. galera aí que a gente vai fazer. Ah lá, a Vamos ver, o Carla pessoal. falou. Doutor, veja aí o que a Carla falou, doutor, presta atenção.
Fala. mas o fortalecimento da cervical é primordial, não é? Não é, Carla. Putz, desculpa, eu sei que você estava esperando eu falar. É primordial. Não é. Não é, não é, não é. Isso é o que a grande maioria pensa. É. A grande maioria pensa. Mas, infelizmente, nem tudo é fortalecimento. Tá? Se fosse Ainda fortalecimento. mais se você tá em crise de dor, né? Você acha que você muitas vezes colocar uma sobrecarga muito grande ali na articulação, até Exatamente. meio por lógica, né? A chance de inflamar é maior, né? Olha, e tudo tem a sua fase, Sua né? fase, Vai, isso é importante, sua fase. vai ter um momento do tratamento, do protocolo de tratamento, que a gente vai fazer um trabalho de fortalecimento. É importante fortalecer? É importante, mas não é primordial, veja só. É. É importante, mas não é primordial. Não é o fortalecimento que vai determinar se você vai ter dor ou não, vai ter uma hérnia ou não. Até porque eu cansei de tratar fisiculturista e esportistas, né, atletas de alto nível, com abdômen trincado, com um pescoção desse tamanho forte, com dor e com hérnia de disco, tá? Então, não, e a ciência ela é bem clara quanto a isso. Não tem relação nenhuma de fortalecimento com dor na coluna, E assim, tá? galera, a fase do fortalecimento é quando o seu próprio corpo ele para de emitir sinais de dores. Então, Isso. quando o seu corpo ele para de emitir sinal de dores, quer dizer o quê? No caso do hernia de disco, que houve a descompressão, houve a dessensibilização do seu nervo e que aí sim você pode depois desse processo entrar com o fortalecimento para que você mantenha aquela estrutura ali toda ajeitada, toda alinhada. Mas antes de você não passar por essa fase, onde o seu corpo está emitindo dores, está emitindo eu vou falar a irradiação, é radiação que fala, a Irradiação. sensibilização é radiação, você está sentindo irradiar dor. Então não é o momento do fortalecimento, né? Existem Não. outras técnicas muito mais superiores do que o fortalecimento nessa fase, né? Tanto que Isso. você, né, Emílio, você não gosta, né, nessa fase mais de sensibilização, de que o cliente faça Pilates. É isso? O Pilates ele é um excelente exercício, é uma excelente atividade. Porém, como eu disse, tudo tem a sua hora, tudo tem um momento certo, né? Quando o paciente vem para a clínica com dor, um quadro álgico muito grande, com dor irradiada, né? Não tem posição de conforto, se ele vira para um lado dói, se ele vira para o outro dói, ele está realmente num quadro álgico muito alto. Eu peço, tá? Mesmo aqueles que não chegam com quadro álgico muito alto, eu peço para que interrompam a atividade que eles estão fazendo, seja pilates, seja musculação, seja lá o que for. Interrompe, faça o tratamento, né? Passando a fase de modulação da dor, que é a fase em que a gente utiliza técnicas para ele sair desse quadro álgico, né? E diminuir a intensidade da dor, a gente pensa numa possível, né, um possível retorno à atividade física, tá? Então, isso vai depender, claro, da evolução clínica do paciente. Por quê? Porque cada paciente é diferente um do outro. Tem pessoas que melhoram mais rápido, tem outras que demoram um pouquinho mais. Depende, porque a coluna, ela é multifatorial, né? A coluna, são vários fatores que influenciam na dor da coluna, inclusive fatores emocionais, tá? Eu sei que pessoal, é muita informação, tá? Hoje, a gente não vai conseguir falar tudo, por isso que a gente fez as lives todas as segundas-feiras. Porque tem muita coisa para se falar. Então a gente vai falando uma coisa, vai linkando com a outra e aí não tem, a coisa Viu, vai galera? embora. E por isso que vocês, a gente vai sempre estar
aberto aí para vocês estarem perguntando. E aí na segunda-feira a gente vai fazendo esse bate-papo. Igual a Carla comentou aqui, doutor. Foi exatamente isso que ela fez. Ela passou pelo processo de tratamento, aí pós isso ela começou o fortalecimento. É isso aí, E aí cara. sim, cara. É Por isso isso que aí. você está bem hoje. É isso Ô, aí. doutor, deixa eu fazer Agora, uma pergunta importante. Mais ou menos hoje, uma pessoa que tem hernia de disco, quantos por cento precisa de uma cirurgia? Não precisa? Como que é? Porque a, antigamente tinha hernia de disco, a pessoa estava falando fazer cirurgia e hoje. Como que é? antigamente não tinha, né? A especialidade, a fisioterapia, ela era, não era tão avançada, né? Hoje a gente tem técnicas que, assim, com eficácia de 95 a 97%, tá? Então a gente consegue tirar o paciente de uma crise e tratar ele de disco. Tratar ele de disco, que eu digo, é descomprimir o nervo, tá? Descomprimir o nervo, aquela hérnia que tá aqui, cadê a hérnia? Deixa eu pegar aqui, ó. Dá para ver aqui o vermelhinho aqui, ó, né? O vermelhinho. Essa hérnia tá pinçando o nervo. A gente consegue descomprimir essa hérnia, ela recua e volta para o local de origem. A gente consegue isso em 95, de 95 a 97% dos pacientes. Então é uma taxa altíssima. Tem cirurgia sem remédio. Doutor, vê se você consegue dar uma dica aí para Carla, ó. Isso é importante. Daí, uma coisa importante também é o quê? Aquela Relacionar a pergunta. sua lesão com os seus afazeres do dia a dia, né? Então, por exemplo, se a pessoa passa pelo processo de reabilitação de uma hérnia, vamos falar cervical, só que no dia a dia dela, ela não utiliza muito os braços, não força muito essa articulação, então os Aham. cuidados que ela tem que ter é um. Agora, no caso da Carla, doutor, ela passou, né? Ela falou que tem a protusão na cervical, passou É, pelo tratamento e está voltando para o beach tênis e para o tênis. maravilha. Isso aí. Quais cuidados que você assim passaria para ela Então, nesse sentido? assim, olha, a coluna foi feita para movimentar em todas as direções, né? Para frente, para trás, e fazer as rotações, as flexões laterais, enfim. Então, assim, o excesso, eu acho importante, tem que ter alguns cuidados, mas o excesso de cuidado não é bom para a coluna, tá? Por quê? Porque o excesso de cuidado vai gerar o que a gente fala de hipervigilância. Então, você fica muito ligado na coluna, preocupado em acontecer alguma coisa mais grave, e isso faz com que o teu cérebro, tem uma glândula aqui que chama hipófise, né? Ela libere o hormônio chamado cortisol, tá? E o cortisol em contato com a musculatura e com o tecido nervoso, ele irrita, ele contrai mais o músculo e irrita mais o nervo. Então, isso vai virando uma bola de neve. Então, eu falo para os meus pacientes, recebeu alta, você pode fazer o que você quiser, qualquer atividade física, tá? Agora, os cuidados são o quê? É ter uma boa hidratação, né? Não, o fumo, não fumar. Se você fuma, procura parar de fumar. O cigarro é um grande inimigo da coluna. Ele acaba com o disco da coluna, ele acaba com a parte óssea, né? Comer bem, né? Comer comidas saudáveis, hidratar bastante. Então, os cuidados são cuidados que servem não só para a coluna, mas para o corpo todo, né? É você ter hábitos de vida mais saudável. Então, mas é importante salientar que o excesso de cuidado com a coluna, ele não é legal, ele não é benéfico, tá? Porque você acaba travando a coluna e pode gerar aí problemas mais para frente, tá? Então, esse é o que as recomendações que eu daria aí. Eu já incluiria outras coisas, né?
Inclusive até o meu protocolo, o Beat Tênis Sem Dor, é focado extremamente nisso, né? O que eu costumo falar, galera, é o quê? O que que é a dor? Grosseiramente falando, né? A dor é quando você sobrecarrega mais uma articulação do que ela está preparada. O esporte, ele é uma sobrecarga grande. Então, para você praticar um esporte, não tem como você não sobrecarregar suas articulações. Então, o segredo não está na sobrecarga, e sim na preparação. Então, se você tem uma preparação maior do que a sobrecarga que você gera na articulação, você está em risco de não ter dor. Agora, se você tem uma sobrecarga maior do que a sua articulação está preparada, você está em risco de ter dor. Então, a grande chave aí, que eu costumo falar assim, ó, se você não teve nenhum problema na sua coluna, você precisa cuidar dela para que você não tenha problema. Agora, se você já teve algum problema, e é de disco, é uma das lesões mais graves que nós temos na coluna, em vez de você ter que cuidar da sua coluna, você é obrigado a cuidar da sua coluna. Então, tem pessoas que estão no grupo do ter que cuidar e pessoas que estão no grupo é obrigado a cuidar. Por exemplo, eu, no meu caso, fiz cirurgias no meu joelho. Então, eu estou num grupo que eu sou obrigado a cuidar dos meus joelhos. Se eu quero continuar praticando esporte, né? E eu pratico tênis, pratico beach tênis, enfim. Então, no nosso caso, então, se você gosta de jogar, legal. Você gosta de praticar esporte, legal. Agora, tem o mesmo gosto em se preparar para jogar, né? Trabalho de fortalecimento, um trabalho de mobilidade. Eu gosto de mobilidade, alongamento. Eu gosto bastante de trabalhar o alongamento na coluna. Lógico, você não está com sensibilidade na coluna para você ter uma mobilidade maior. Eu costumo falar assim: existem articulações que têm mais característica de ser rígida do que móvel. Então, as articulações que têm mais características de ser rígida, você tem que fazer um bom trabalho de mobilidade. E as articulações que têm mais características de ser móvel, você tem que ter um bom trabalho de fortalecimento. Então, o padrão aí é ter uma boa mobilidade na sua coluna e fortaleça suas articulações. Ombro, joelho, enfim, quadril. Também. É isso aí. Mas não precisa ter medo, não. Vai fazer seu esporte. Exatamente. Exatamente. Viu, a gente passou pelas Olimpíadas, você viu as pessoas batendo recorde atrás de recorde. O corpo humano ele é muito forte, ele é muito resistente. É lógico que a gente precisa treinar ele, a gente precisa estimular ele, né? Mas você vê nas Olimpíadas aí o pessoal, nossa, fazendo cada coisa. Então, isso mostra que tanto a sua coluna como o seu corpo por inteiro, ele é muito resistente. Olha lá, a cara falou, Exatamente. por isso eu digo, minha fisioterapeuta e meu personal são meus malvados favoritos. É isso aí. O grande amigo da coluna, galera, é o fisioterapeuta. Se você quer ter uma coluna saudável, ó, tem aí uma boa relação com o fisioterapeuta. Costumo falar assim, doutor, que existem duas coisas que nós precisamos cuidar muito. É a nossa coluna e nosso estado emocional. Então, cuide da sua coluna como se fosse um filho, uma filha, né? O que é cuidar? É lembrar dela todo dia, igual o Emílio falou. O cigarro é muito ruim para sua coluna. Cara, abandona isso. Tomar água é muito bom para sua coluna. Tome bastante água. Sedentarismo. Sedentarismo não combina com coluna. Então, uma das principais causas do seu problema, da sua coluna, da sua hernia de disco, é o sedentarismo. Né? E aí, Isso aí. doutor, a pessoa vai dizer, mas eu não sou sedentário, eu jogo, sei lá, tênis. Mas você joga tênis, mas não prepara o seu corpo. Mas joga quantas vezes na semana? Uma vez? Então, Né? joga, entendeu? É a mesma coisa o Emílio. O Emílio joga futebol. Se ele não tem um condicionamento físico, uma hora ou outra,
alguma articulação dele vai ceder, Vai. né? Porque o esporte, ele não é uma preparação. O esporte é uma atividade de alta intensidade, né? Mas você precisa preparar o seu corpo, principalmente sua coluna. Você que faz musculação, é importante você se preocupar com sua coluna, né? Isso aí. Eu tenho dois fisioterapeutas e são meus favoritos. Juca, isso aí. Cara, a fisioterapia é lindo, galera. A fisioterapia é lindo. É lógico que uma boa fisioterapia, igual a Emília começou falando na nossa live aqui, né? Muitas vezes existem terapias muito superficiais, que ele falou placebo, né? Nós vamos É, falar da fisioterapia certa ali, né? A isso aí. fisioterapia avançada. Mas aí a gente fala, né, as técnicas de terapia manual. Essas É, são as verdadeiras técnicas de resultado na fisioterapia. sim. Olha lá o Juca. Sou super sedentária. Não, tira isso. Coloca Sou falar que você é atleta, que você está sedentário no momento, mas você é atleta e que agora vai recuperar todo o seu preparo físico. Isso aí, tem que fazer atividade física. Se você quer ter uma coluna saudável, Juca, Juca, né? Ju Castro. Ah, Isso. Ju Castro. É a Ju Castro. Eu falei, eu achava que era a Ju, que é a Ju Castro. Vou pensar, porque hoje nós vivemos um mundo moderno, né? Então, é carro para ir para lá e para cá, é celular, então a gente está cada vez menos ativo, né? Então, Há uma tem que alimentação inflamatória, né? exatamente, alimentação também, isso aí é um assunto legal para depois a gente, Boa. mas precisa repensar mesmo, tá? Não só para a coluna, né? Lógico, coluna é o nosso tema de hoje, mas para outras coisas também, né? Então, é importante repensar sim, tá? E, e ser ativo. Ô, doutor, só para a gente finalizar aí, quem sabe para a galera já também. Tem umas Fala. perguntas aí, não tem umas perguntas aí? É, já teve bastante aqui, a gente respondeu. Vamos Fala uma crença responder aí. Fala uma algumas. crença que a galera tem de hernia de disco, assim, é que você mais combate hoje. Cara, eu já escutei tanta coisa, mas uma engraçada que eu. Engraçada assim, porque é cômico, né? Porque assim, a internet ela veio para ajudar, né? Para democratizar aí, mas só que tem muita crença, né? Você tem que filtrar muita coisa, porque o paciente perguntou para mim se ele tem hernia de disco, ele tinha uma hernia de disco, e me perguntou se ele podia tossir ou espirrar, se não corria o risco da hérnia estourar, explodir. Não foi nem estourar, ele falou explodir, né? Então, assim, gente, a hérnia não explode, né? Explode é bomba. Então, a hérnia, o que acontece, o que pode acontecer, entendeu? Se você não cuidar, é ela aumentar de tamanho. De um abaulamento, ela vira uma protusão, depois a gente explica o que é isso, mas existem fases da hernia. A primeira fase é o abaulamento, depois vem a protusão, depois vem a extrusão, depois vem o sequestro, que são fases da hernia de disco, né? A hérnia vai se tornando, entre aspas, um pouquinho mais grave, mas não de explodir. Isso não existe. Outra crença que eu escuto bastante é com relação a salto alto. Ah, eu tenho hernia de disco, eu posso usar salto alto? Salto alto vai me prejudicar? Não. O culpado não é o cara, né? É muito pelo contrário. O culpado é você ser sedentário, é você fumar, é você se alimentar mal, você estar com nível de estresse lá em cima. Então, isso também é uma outra crença, tá? O salto alto. Sabe E tem uma das várias. crenças que eu mais vejo, doutor? A pessoa está com crise de hernia de disco, né? Quer dizer, crise na coluna, com uma suspeita de hernia de disco, e aí
ela fala, não, mas para eu tratar essa dor ou para eu tratar esse disco, eu preciso antes fazer uma ressonância. E aí a pessoa muitas vezes não tem acesso à ressonância de uma forma naquela semana tal, É. acaba sofrendo, passando um tempo que Esperando. está sofrendo, para a ressonância falar para ela que ela tem uma hernia de disco ou que ela tem uma inflamação na coluna, visto que o corpo dela já estava dizendo isso. É, E que se a ela gente sabe. começasse o tratamento, mesmo É, antes de isso. iniciar, mesmo antes de fazer a ressonância, É, ela poderia depois fazer a ressonância daria quase o mesmo resultado, sim. só que ela estaria muito melhor, né? Exatamente. Até porque nem tudo que está na ressonância condiz com o quadro clínico do paciente. Eu falo muito isso, né? Então, às vezes tem um quadro clínico, mas não é nem a hérnia que está causando isso, é outra coisa, tá? Então, a gente toma um certo cuidado, lógico, o paciente sempre chega com um exame, né? A gente dá uma olhadinha, mas aí nós não nos baseamos somente na ressonância. Tá? Isso não existe, tá? Porque a ressonância, ela é uma imagem, né? E, e quando a gente faz os testes clínicos, a gente faz com o paciente em movimento. Então, em movimento, ele pode ter um sintoma, parado ele tem outro. E a ressonância, é uma imagem congelada lá, né? Então, e volta a falar que não condiz, nem sempre a ressonância condiz com o quadro clínico do paciente. Então, tem que tomar muito cuidado. A gente olha a ressonância, olha, mas a gente não se baseia só na ressonância, e sim na avaliação clínica, né? Doutor, tem uma Então, pergunta aqui da Ju Castro, ó. Como tratar de disco sem cirurgia? vai lá no Dr. Ernest, você vai ver como a gente trata com Ô, cirurgia, sem. Ju, você me fala aí de qual cidade você é. Mas tem tratamento sem cirurgia para disco, doutor? É o que a gente faz todos os dias lá, né? Existe sim tratamento sem remédio, sem cirurgia, com de 95 a 97% de eficácia, tá? E os resultados são excelentes, tá? O que a gente faz? A gente faz são técnicas e são movimentos descompressivos. São movimentos específicos, né? Que a gente faz no disco para descomprimir o nervo, Olha tá? lá, Ju, de Datuba lá. É de Indaiatuba? Então você Então acabou tá perto. de olhar para os seus dois fisioterapeutas que vão tratar da sua coluna, Ju. Só ir lá, Ju. Vai lá, terá um prazer em atendê-la. Você vai ver que a técnica ela é muito eficaz, muito eficaz. Eu vou colocar o arroba aqui da doutora Hérnia. E, e assim, eu ouso a dizer, tá? Eu vou usar a dizer, e os resultados muitas vezes são imediatos. Na própria avaliação você já vê o resultado, tá? Não falaria isso se não fosse verdade, tá bom? Então, só indo lá para você ver. A gente tem depoimentos também no meu Instagram, no Instagram do doutor Rafael, depoimentos de pacientes que trataram conosco e fizeram a gentileza de dar depoimento para incentivar também outras pessoas que não têm mais esperança, né? Perderam as esperanças e, e precisam de um tratamento eficaz, né? Na verdade, a maioria dos pacientes que nós recebemos lá na clínica, eles vêm assim, ó. Eles vêm com o exame e falam assim, doutor, você é a minha última esperança, né? Aí eu falo, olha, nós não fazemos milagres. A gente tem uma técnica excelente que gera resultado na grande maioria dos pacientes e pode te ajudar
ajudar muito, né? E você tem uma grande chance de melhorar, né? Porque os pacientes vêm de convênio, já tentaram um monte de tratamento, já tomaram um monte de remédio, já gastaram dinheiro pra caramba com medicação, né? E Tem não caso querem fazer. também, galera, de muitos que já fizeram cirurgia, viu? Já fizeram cirurgia e teve a reincidiva, Né? voltou a hérnia, voltou as dores. Não passaram não passaram por nós, né, primeiro, então, e aí, infelizmente, tiveram que. Infelizmente, assim, eu não sou contra a cirurgia, tá? Deixar bem claro aqui. É porque tenho amigos médicos também, cirurgiões de coluna. Então, não sou contra a cirurgia, sou contra a cirurgia mal indicada, tá? Recentemente lá na clínica, né, doutor? Teve uma paciente que nos procurou lá e eu fiz os testes clínicos todos lá e, infelizmente, eu tive que falar para ela, olha, nós não vamos conseguir te ajudar, o teu caso é cirúrgico, tá? Então não é assim, a gente trata todo mundo e todo mundo que vai lá, a gente tem a solução. Não, não é assim. É por isso que a gente faz uma avaliação clínica e se tiver que ir para uma cirurgia, a gente é bem sincero, né? Então, tem casos que a gente não pode ajudar, tá? Mas são poucos casos. É, 90% dos casos a gente consegue ajudar, galera. De 3 a 5% são casos cirúrgicos, tá? São pacientes que realmente estão num quadro mais grave, têm sintomas neurológicos mais graves e que a gente, infelizmente, não tem o que fazer, porque deixaram evoluir muito, né? E, não trataram lá atrás. Então, foi deixando e chegou num ponto que não teve mais jeito, tá? Então, isso tem também. Tô bom. E, Milhão, você queria fazer tudo em 30 minutos, ó. Nós fizemos 30 minutos em 1 hora. Eu foi adorei muita. terminar a noite ouvindo vocês. Obrigado. Obrigado você, Carla. Então, ó, Carla, se você não segue o Dr. Emílio, qual que é o seu Instagram, Emílio? É arroba doutor.emílio Chamarela. Vou por aqui, ó. Deixa eu pôr aqui, peraí. E galera, se vocês não me seguem ainda, rafaelvenancio.fisio. No meu Instagram, eu falo bastante para quem pratica esporte, principalmente tênis e beach tênis, as principais dores aí do tenista, do beach tenista. O Emílio já fala mais de coluna, né, Emílio? Só coluna. Mas a maioria dos meus atendimentos do tenista e beach tenista é coluna. É, não tem jeito, né? A coluna é o. É o, é Olha o, lá, é o alicerce, é o né? alicerce, exatamente. Pessoal, então, Isso aí. ó, pretendemos toda segunda-feira entrarmos aqui, né? E aí a gente vai abrir as caixinhas de perguntas. Vocês podem colocar suas dúvidas, suas perguntas. Se vocês colocarem, a gente vai ter conteúdo específico para vocês para responder. Se vocês Tem não alguma. colocarem, aí a gente vai fazer da nossa cabeça, né? Contar o nosso dia a dia, as nossas curiosidades. Mas sempre é bom a gente estar interagindo com vocês aí, ó. Tem alguma perguntinha aí? Não. Mais Acho alguma? que o pessoal já está lá. Só a Carla agradecendo. Ah, estou longe de vocês, mas se um dia tiver a oportunidade, vou dar um oi. Só que hoje em dia com a internet, né, tá todo mundo perto, né? Tá todo mundo conectado, né? Certo? Isso Então, aí. Emiliano, É isso aí. Então, obrigado a todos aí pela audiência, a todos que ficaram aqui na live. Bacana. A gente vai. Tem muita coisa para falar de coluna, muita coisa mesmo. Como o doutor Rafael falou, mande as perguntas, mande as dúvidas. A gente vai respondendo e vai gerando mais conteúdo mais rico, né? Mais específico para cada caso. Então, o intuito é esse: o intuito é orientar, desmistificar algumas crenças, orientar, né? E também fazer a nossa
propaganda, né, doutor? Para o pessoal ir lá conhecer o doutor Hérnia, né? Exatamente. Pessoal, então, ó, em Datuba nós temos a clínica Doutor Hérnia, onde trabalhamos eu e o doutor Emílio. O doutor Emílio é o grande responsável lá, né? Nosso camisa 10 lá da clínica. E eu também aqui na cidade de Salto, que é vizinho da Tuba, trabalho aqui na Academia Sem Dor, galera. Então, onde você pode cuidar da sua saúde sem sentir dor, né? E o grande profissional aí da dor é o fisioterapeuta. Muitas vezes você não resolve a sua dor porque você não vai no profissional certo. O profissional certo da dor é o fisioterapeuta. É, Muitos falam, ah, mas eu fui no médico, uma série de coisas, resolvi minha dor. Eu falo, você não resolveu porque você não foi no principal profissional da dor, que é o fisioterapeuta. É a mesma coisa se você tiver com gripe, está doente, vir procurar o fisioterapeuta. Ele não vai resolver sua doença. Fala, mas eu fui no fisioterapeuta e continuo com gripe. É, porque o fisioterapeuta não é o principal profissional da doença. Agora, se você for no principal profissional da doença, que é o médico, aí ele vai resolver sua gripe. Você entendeu? Então, quando você tem dor, o primeiro lugar que você tem que procurar é o fisioterapeuta. Tô certo, doutor? certíssimo. Nós Boa. somos profissionais de primeiro contato. Primeiro Então, contato. se você tem um problema na coluna, você não precisa ir direto no hospital, né? Você pode vir até nós. A gente tem total capacidade, conhecimento e expertise para cuidar de você, para tratar o teu caso, tá? Então, nós somos profissionais de primeiro contato. Sempre tem um É, fisioterapeuta, viu, galera, nos seus contatos, que se tiver crise aí, principalmente crise de dor na coluna, é o primeiro lugar. É uma coisa você ter crise de dor de dente. Você tem um dentista lá, amigo seu, cara, se ligou lá, vai resolver. Tem crise de dor na coluna, você tem um fisioterapeuta amigo seu, mandou uma mensagem e ele vai resolver. Mas tem um fisioterapeuta amigo especialista em coluna, ok? Aí ele sim vai resolver seu problema caso você entre em alguma crise, né? é isso aí. Ju, então procure nós lá, entra no Dr. Hermes da Tuba, no link da Bill, tem um contato nosso lá da recepção, manda uma mensagem e prontamente nós já vamos avaliar aí a sua coluna, iniciar o seu tratamento. Coluna saudável, vida feliz, galera. Muito Coluna bem, isso aí. saudável, vida feliz. Quantas pessoas têm tido uma série de problemas emocionais porque estão enfrentando dores crônicas? E uma dos principais relação com a dor crônica é alterações na coluna. Então, quer combater dor crônica? Cuide muito bem da sua coluna. Coluna saudável, vida feliz. Pode ser o tema da nossa live de segunda-feira que vem, doutor. Fechado. Gostei disso daí. Coluna saudável, vida feliz. Certo? Vamos. Legal. Doutor, mais alguma consideração? Eu acho que a gente tem muita coisa para falar, né? Mas resumindo, assim, a coluna ela é o alicerce. Se você tem dor crônica ou algum problema na coluna, não deixe para lá. A gente tem o costume de, tem dor na coluna, vai deixando, toma um remédio e aquilo vai deixando passar. Procure um especialista, né? Faça uma avaliação clínica, porque a coluna ela é incapacitante, ela é a segunda causa, entre a primeira e a segunda, acho que é a segunda causa de incapacidade, de incapacidade física no mundo, tá? E que leva ao afastamento no trabalho. Então, realmente precisa ter um cuidado especial, tá? Porque ela é o alicerce. Se você tem algum problema na coluna, você pode ficar sem andar, né? Tem que se movimentar, uma cadeira de rodas. Então, é uma coisa muito séria, né? Não é brincadeira.
Por isso você precisa tem que procurar os melhores profissionais, galera. Para sua coluna, você tem que dar o melhor. Não é, coluna, economize em nada na sua coluna, galera. É o melhor para sua coluna. O melhor. E aí, ó, coluna saudável, vida feliz. Doutor, então, primeira de várias, se Deus quiser. vamos embora. Vamos ter uma sequência aí, primeira de várias, e obrigado por todos aí que ficaram até Esse é o nosso agora. desafio. Galera, uma boa noite. Deus abençoe. A Emilhão já tá com até cara cansado, galera. Ai. Ó, o homem Tá, mais- tá trabalhando tá demais, tá trabalhando, trabalhando demais esse homem. Muita coluna. tem muita coluna lá, né? Pô, graças a Deus. Graças a Mas é isso Deus. aí, galera. Essa é a nossa missão, hein? Então, mesmo cansado, mesmo tudo, essa é a nossa missão. É isso Milhão, aí. uma ótima noite, bom descanso. Galera, muito obrigado pela presença de todos. Vamos deixar A gente salva essa live, né? 24 horas, salva. pode salvar. Eu vou salvar. E aí, as próximas, a gente vai colocando alguns desafios. Aí, quem sabe, Fechado. conforme essas lives vão rodando, eu e Emília até escreve um livro aí para vocês. É isso Como você aí. ter uma coluna saudável e uma vida feliz. Boa. Tá bom? Bom, Deus abençoe. um abraço Com Deus, a todos aí, galera. pessoal. Ótima noite. Boa Boa noite. semana para todos.